Então, agora para animar de vez vocês, vamos para a nossa última aula do dia. E nós vamos falar da equação de Gauss. Tá? O que é a equação de Gauss? É a equação que você consegue descrever as imagens formadas nos espelhos esféricos. Tá? Essa equação de Gauss ela funciona para os espelhos esféricos, que é o que nós estamos estudando aqui agora. E depois ela... esféricos. E depois ela vai funcionar para as lentes também. Lentes esféricas. Que é um outro assunto, mas a equação é exatamente a mesma. Tá? Então, como que a gente... Agora ficou um silêncio no chat. Como que a gente vai... Deixa eu salvar aqui os participantes. Como que a gente vai... Opa, cadê? Aqui. Como que a gente usa essa equação? Bom, vou desenhar um espelho côncavo, serve para o convexo, tá? Mas eu vou fazer a partir do desenho do côncavo mesmo. Temos aqui um espelho côncavo, parte que não reflete. Aqui atrás, pipipi. Aqui, pontilhadinho. Tá? Eu vou pegar um desses casos que a gente já viu hoje. Vou colocar o vértice aqui, o foco aqui e o centro de curvatura. Vou pegar um caso ali aleatório. Vou colocar o objeto entre o foco e o vértice. Não, vou colocar entre o centro de curvatura, depois do centro de curvatura. Vou colocar esse objeto aqui. Então aqui eu tenho o meu objeto. E aí eu vou formar a imagem. Então eu vou pegar aqui, eu vou fazer com uma cor mais escura, tá, gente? Porque eu não estou preocupado agora com os raios. Então, deixa eu ver se aí pra vocês. Dá pra ver que é uma cor diferente, né? Mais escurinha aí, em relação ao espelho. Bate, vai lá, reflete, com o mesmo ângulo, tá, todo mundo já viu isso aí. Beleza. Então, temos a formação da imagem. Essa imagem vai estar formada aqui. E aí nós precisamos definir algumas coisas. Primeiro, a posição do objeto. A posição do objeto é em relação ao espelho. Então, a posição do objeto é a distância do objeto ao espelho. Depois eu vou fazer a legenda. Nós chamamos isso de P, posição do objeto. A posição da imagem em relação ao espelho, nós chamamos de P'. E aí quem vai lembrar lá da parte de câmera escura, que eu usava a linha para tudo que era imagem? Então, é a distância da imagem ao espelho. E eu tenho uma outra propriedade, porque até agora eu falei de objeto e de imagem. O espelho tem que estar envolvido. Então a distância que a gente usa para o espelho é a distância do foco. A distância focal, que é essa distância aqui no meu desenho. Tá? Com essas três características, aqui eu tenho a equação do foco, nós temos a equação de Gauss. A equação de Gauss é 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá? Essa é a equação de Gauss. O que é cada uma dessas coisas? O F é o foco do espelho. P é a posição do objeto, a distância do objeto, se você quiser ficar assim, acho que fica mais fácil, é a distância do objeto ao espelho. Distância do objeto ao espelho. E P' é a distância da imagem ao espelho. Aqui, gente, as unidades você pode usar qualquer uma. Você pode usar tudo metro, tudo centímetro, tudo milímetro, tá? Distância da imagem ao espelho. Isso aqui é legal vocês copiarem, tá? Porque depois vocês podem copiar o desenho
O desenho todo aquele desenho dos espelhos depois não vai fazer muita diferença não. Tá bom? Como assim, jovem? Não entendi. Como assim tem que ser a mesma medida? Ah, sim, exatamente, isso mesmo. Tá? Se você for usar o foco em centímetros, tem a posição P e P' tem que estar em centímetros. Se você usar P em metros, tem que estar tudo em metros. Sim, exatamente. O importante é que as unidades sejam iguais. Só que é o seguinte, existe uma diferença entre os espelhos côncavos e convexos. Então a gente tem que diferenciar isso. E a gente vai diferenciar isso aonde? Nós vamos diferenciar isso no foco. Tá? Deixa eu fazer aqui no cantinho. No foco. Por quê? Para os espelhos côncavos, deixa eu usar uma cor diferente aqui. Para os espelhos côncavos, nós falamos que o foco desses espelhos é positivo. E para o espelho convexo, deixa eu apagar esse negócio aqui. Para o espelho convexo, o foco desses espelhos é negativo. Por quê? Porque no foco do espelho côncavo, a luz realmente pode passar. Ela está do lado do objeto. Ó, aqui, ó. O foco está do lado do objeto. Então é positivo. O convexo, o objeto fica do outro lado, porque a parte que reflete é a parte externa, essa parte aqui, ó. Então a gente chama de negativo. A mesma coisa acontece para a imagem. Quando a imagem forma do mesmo lado do objeto, nós associamos o positivo e o negativo. O positivo são as imagens que formam do mesmo lado do objeto, são as imagens reais. E o negativo são as imagens virtuais, aquelas que formam atrás do espelho. Então, focos positivos são focos reais. Focos negativos são focos virtuais. Professor, e a posição do objeto também tem esse sinal? O objeto normalmente ele é real, né? Ele está numa posição que a gente vai considerar positiva. Então, tudo que for positivo por enquanto é real e tudo que for negativo é virtual. Você vai fazer a conta, a posição deu negativa. Espera aí. Sim, vai ter caso, sim, jovem. Perguntando se por meio de conta se o espelho é côncavo ou convexo. Como que você descobre isso? Você calcula o foco. Se o foco deu positivo, ele é côncavo. Se o foco deu negativo, ele é convexo. Tá bom? Então, assim, por enquanto, tudo que é positivo é real, tudo que é negativo é virtual. Mais pra frente, a gente vai ver que não é bem assim. Tem uma característica diferente. Então, ó, tudo que é positivo, por enquanto, é real. E tudo que é negativo é virtual. Vocês querem um tempinho para copiar? Porque eu vou fazer uns 2 exercícios então, na apostila para fixar as ideias aí. Beleza. Vou esperar vocês darem um ok aí pra gente ir pros exercícios. Beleza, vamos lá então. Ó, o primeiro exercício, gente, a página... Eu já vejo aqui, peraí. Apostila 6, página 141, tá? Vamos lá. É esse exercício aqui. Então ele fala assim: um rapaz coloca um objeto a 1 centímetro de um espelho côncavo. Então 1 centímetro é a posição do objeto, P. O espelho côncavo de distância focal meio centímetro. O foco
é meio centímetro. Como o espelho é côncavo, tá? O foco é positivo. Então, mais meio centímetro. Calcule a abscissa da imagem, ou seja, qual que é a posição da imagem? Pelinha. E diga a sua natureza. É 141, Gustavo. Eu acho que é isso que eu falei, né? Naquela hora. Bom, vamos calcular aqui. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre 0,5 é igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre P'. Gente, aqui é o seguinte, a gente está trabalhando com uma soma inversa. Então não inventa moda de dividir, não. Vamos trabalhar com fração aqui mesmo. 1 sobre 0,5. Esse 1 sobre 1 passa para cá. Menos 1 sobre 1 é igual a 1 sobre P'. Vou puxar aqui para cima agora. O mínimo múltiplo comum entre meio e 1. Eu tenho que deixar essas partes iguais. Então eu vou multiplicar essa fração por 2 em cima e por 2 embaixo. Vai ficar assim, ó. 2 sobre 1 menos 1 sobre 1 é igual a 1 sobre P'. Porque eu só posso somar ou subtrair frações, né, se eu tenho a parte de baixo da fração igual. Agora eu tenho, então beleza. 2 menos 1, 1 dividido por 1, é igual a 1 sobre P'. Então, P' é igual a mais, o sinal aqui é positivo, né? Mais 1 centímetro. Vamos lá. A posição do objeto é mais 1 centímetro. O que significa o sinal positivo? O sinal positivo significa que essa imagem é real. Tudo que é positivo é real. Só que a gente viu hoje que toda vez que a imagem era real, ela também era invertida. Então as características da imagem são: ela está a 1 centímetro do espelho, formada a 1 centímetro, ela é real e por consequência ela é invertida. Professor, então o tamanho da imagem é 1 centímetro? Não. Isso aqui não é o tamanho da imagem. O tamanho da imagem a gente vai descobrir como calcular na sexta-feira. Isso aqui é a posição da imagem. Pela posição da imagem eu sei a natureza dessa imagem. Dúvidas? Deu para entender? Vou fazer a saideira então. Para a tristeza de vocês. Um exercício 2. Já, falta 5 minutinhos para acabar a aula. Tá. Vou deixar, quer um tempo para copiar o exercício 1 aqui, gente? Eu posso pular já pro 2. Mas também ficamos 5 minutos falando de café. Mas tá certo, é informação. Vamos lá, exercício 2. Um objeto está situado a 2 metros do espelho esférico. Posição do objeto, 2 metros. Sua imagem conjugada forma-se a 50 centímetros atrás do espelho. Então essa imagem ela é virtual. É menos 50 centímetros. Por que ela é negativa? Vou até mudar a cor aqui. Por que ela é negativa? Porque ela forma-se atrás do espelho. Calcule a distância focal e explique qual o tipo de espelho. Beleza, vamos calcular então. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Só que aqui está em centímetros, aqui está em metros. Eu vou transformar tudo para a mesma unidade. Vou transformar tudo para centímetros. Então, 2 metros é 200 centímetros. Então, vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre 200 mais 1 sobre menos 50, porque P' é negativo. Ó, esse sinal que está aqui embaixo, ele pode subir e vir para cá. Então, ele fica assim, 1 sobre F é 1 sobre 200 menos 1 sobre 50. Vou fazer o mínimo múltiplo comum. Eu tenho que transformar a parte de baixo num número comum, que vai ser o 200, que é essa fração vezes 4.
tanto em cima quanto embaixo. 1 sobre o foco é 1 sobre 200 menos 4 sobre 200. 1 sobre o foco é igual 1 menos 4 menos 3. Dividido por 200. Tá certo essa conta que eu fiz, né? Tá, né? Tá. 1 sobre F é igual menos 6 sobre 200, já tinha feito, né? Agora, você pode fazer o seguinte, presta atenção. Você pode multiplicar cruzado e ser feliz, ou você pode inverter os dois lados da equação. Só que você só pode fazer isso quando chega nesse ponto, em que você só tem número, não tem mais nada de mais e menos, tá? Então eu vou inverter aqui, mas se você quiser multiplicar cruzado, multiplique. F sobre 1 é igual a 200 dividido por menos 3. Tá bom? Entenderam o que eu fiz aqui? Inverti os dois lados. Fiz assim, ó. Deixa eu pegar aqui na câmera. Assim, ó. Inverti os dois lados. Vou dividir 200 por 3, vai dar um número quebrado aqui. 200 dividido por 3. Vai dar um foco de menos, porque dá um sinal negativo aqui, aproximadamente, né? 66,67, né? Vou aproximar aqui. 66,7 centímetros. Vamos lá. Qual é o tipo de espelho? A distância focal eu calculei. 66,7. Qual que é o tipo de espelho? Esse espelho é um espelho convexo. Porque ele tem um foco negativo. Tá? Ele tem um foco virtual. Então, este é um espelho convexo. Se tivesse dado positivo, seria um espelho côncavo. Tá bom? Confirma tudo. Eu vou só dar uma confirmada aqui, gente. Ver se eu não dei uma bloqueada nesse valor aí, porque deu quebrado, né? Deu isso mesmo, tá certo. Geralmente não dá quebrado, né? É isso mesmo. Jovens, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Se não tiverem nenhuma dúvida, nos vemos na sexta-feira. Na sexta-feira, separem a apostila 7. A gente está na frente 6 aqui no espelho, mas talvez a gente vá usar já a 7 na sexta-feira para alguns exercícios, tá? Então, jovens, bom resto de semana aí, até sexta-feira. Qualquer dúvida, só me procurar pelo mundo. E falou!